Olá, queridos, pela graça de Deus estamos juntos novamente através desse vídeo. Eu quero humildemente solicitar a você, por favor, nos ajude divulgando este vídeo, compartilhando, curtindo e comentando também, acionando o sininho para receber notificações e também se inscrevendo no nosso canal. E não se esqueça de que eu estou lá no Instagram também, e ali lá é Paulo Romeiro 1. E também o nosso programa de rádio, que é transmitido pela Musical, FM 105,7, todo sábado, da meio-dia a 1h, é também transmitido pelo meu canal do YouTube. É uma opção a mais que você tem. Eu quero neste vídeo trabalhar com a pergunta do Dagoberto, lá de Itaquera. Ele pergunta: Davi é filho bastardo? Eu acho que eu sei porque que o Dagoberto está fazendo essa pergunta, né? Tem um homem aqui em São Paulo, o líder de uma igreja, e que ele ensina isso, né? Que Davi foi um filho bastardo, um filho ilegítimo, e que ele nasceu de um adultério praticado pela sua mãe, né? Mas isso com base no Salmo 51, no versículo 5, que diz assim: Davi é um salmo de arrependimento do rei Davi, depois dele pecar com a Betseba e também ter planejado, né, o assassinato do marido dela. Na verdade, realizou, né, ele cumpriu o seu plano de assassinar Urias, o marido da Betseba, com quem ele se envolveu num caso de adultério. Mas no Salmo 51, versículo 5, Davi, ele disse assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eu não creio, como também os comentaristas da Bíblia não creem, que Davi estava dizendo aqui que o ato sexual que lhe gerou, né, entre o pai dele e a mãe dele, foi ilegítimo. Ele está apenas refletindo aquilo que a Bíblia fala sobre a pecaminosidade do ser humano. E Romanos capítulo 5, versículo 12 diz que por um homem entrou o pecado no mundo e assim a morte passou a todos os homens. Então nós já nascemos na iniquidade, e é muito interessante quando vemos isso, por exemplo, em Jó capítulo 25 e no versículo 4. Como pode ser puro aquele que nasce de mulher? Como pode ser puro? Também nós vamos ver no Salmo 58 e no versículo 3 que os ímpios são desviados desde o ventre. Então é muito importante termos isso em mente. E um outro versículo também que nos ajuda muito, aliás, tem mais 2 versículos, mas eu gostaria de mencionar também Efésios capítulo 2, versículo 3, éramos por natureza merecedores da ira. Uma outra versão diz, filhos da ira. Éramos por natureza, então naturalmente nós já nascemos, né, com o pecado em nós, com a nossa tendência pecaminosa, com a nossa inclinação para o pecado. E isso aconteceu com todas as pessoas, né? Eu sei que tem alguém que chega a dizer, Adão não me representa, mas isso não vai mudar nada, né? Adão não me representa, não muda nada. É a mesma coisa você que nasceu no Brasil e dizer, não me considero brasileiro. Você nasceu aqui, não tem como negar. Você pode até mudar a sua cidadania, mas não tem como negar que um dia você nasceu no Brasil, tá? Então, você dizer, não, eu não reconheço que eu nasci no Brasil, não reconheço a minha cidadania, não reconheço o meu nascimento no Brasil, não tem como. Você pode até mudar de país para um outro país, optar por uma outra cidadania, abrir mão da cidadania brasileira, mas não tem como apagar o fato de que você nasceu aqui. É a mesma coisa conosco, né? Nós nascemos, né, assim, afetados pela queda no Jardim do Éden, e não tem como escapar disso. Então não é uma simples declaração, uma frase, né, ou um ato de rebelião contra Deus que vai mudar isso, não muda. Nós continuamos sendo afetados pela queda lá no Jardim do Éden. Então nós vemos isso. O próprio Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, porque todos pecaram e todos caíram da glória, da graça de Deus. Então Efésios é muito interessante quando ele diz, nós éramos por natureza filhos da ira.
nós éramos separados de Deus, separados da comunidade de Israel, sem Deus no mundo, né? Mas aí lá pelo versículo 10, ou antes disso, ele começa: mas Deus, que é rico em misericórdia, nos vivificou, né? Pela graça sois salvos. Então a humanidade toda, ela já nasce afetada pelo pecado, e somente a graça de Deus depois, através de Jesus Cristo, vai mudar este quadro. Mesmo assim, nós continuamos pecadores. Não tem como você escapar da natureza pecaminosa, porque nós vamos ver, por exemplo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo dizendo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, a vida que agora eu vivo na carne, Paulo continuava na carne. Vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. E ali não é uma referência apenas ao corpo físico, mas à nossa natureza carnal, porque Paulo trabalha muito essa questão no livro de Gálatas. Basta você olhar no capítulo 5 e você vai ver a luta entre a nossa natureza carnal e com o nosso espírito, e com o espírito, né? Com o Espírito de Deus. Há uma luta dentro de nós, uma tensão dentro de nós. Por isso que Gálatas 5 fala das obras da carne e do fruto do Espírito. E nós temos que lutar. E o Espírito Santo é que luta por nós. Ele luta contra a carne. É o Espírito de Deus em nós. Isso é extremamente confortante. Saber que nós não estamos sozinhos na tarefa da santificação, na busca pela santificação. É o Espírito Santo quem faz essa obra em nós. E nós somos muito gratos a Deus por isso. Porque sozinho não conseguiríamos jamais agradar a Deus, santificar a nossa vida, viver uma vida de obediência a Deus. Impossível sem a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então Davi jamais foi fruto de adultério, o versículo não diz isso, apenas revela a pecaminosidade do ser humano, e isso tem a ver com toda a humanidade. Amém? Então que Deus abençoe com este breve esclarecimento em nome de Jesus.